Só dei essa palhinha introdutória para você entender. No capítulo de número 13, Abraão e Ló se separam. Olha para cá, porque a gente vai entender algumas questões sobre essa separação. Abraão, ele toma uma decisão de liberar Ló. Porque ele percebeu que a vida dele estava travada por causa de Ló. Ele percebeu que a promessa de Deus não vingava por causa de Ló. Eu vou usar uma palavra aqui que eu não uso há muito tempo. Ló era um estorvo para os propósitos de Deus na vida de Abraão. Abraão queria ajudá-lo, mas ele não se ajudava. Abraão queria que ele fosse um homem espiritual, mas a natureza carnal dele não deixava. Não permitia que ele fosse realmente uma pessoa próspera. E aqui no capítulo 13, então, Abraão e Ló separam. E foi uma separação desleal, mas necessária. Por que desleal? Porque quando alguém não reconhece a autoridade espiritual que está sobre a vida dela, essa pessoa é desleal. Vou repetir. Quando não se reconhece a autoridade e a cobertura espiritual de um líder sobre a pessoa, ela é desleal. Eu vou fazer um pedido aqui agora, já que ninguém se levante, ninguém transite mais, porque está me atrapalhando aqui o meu raciocínio. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar sentada para ouvir. Tá bom? Me ajude aí, queridos, em nome de Jesus. Então, o que acontece com Ló é que Ló é desleal. Por que Ló é desleal? Por causa da sua natureza carnal. Eles começaram a ter contenda, os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E o que Abraão faz? Bom, como está havendo uma contenda, então nós vamos dissipar a contenda. Isso eu aprendi. Quando você descobre que há uma contenda, falatório, profano, fofoca, você não pode deixar isso crescer, você tem que cortar logo. Amém ou não? Isso eu aprendi, né? Então tem que cortar logo, não deixar o negócio azedar. E o que Abraão faz, Sueli? Eu vou acabar com essa contenda. Então, para acabar com a contenda, o que ele tem que fazer? Ele tem que liberar o Ló. Por quê? Ele não queria fazer isso. Porque com a morte do irmão, Silvio, ele tem que cuidar do Ló. Mas o Ló estava prejudicando Abraão. As promessas de Deus não aconteciam na vida de Abraão. Então eu quero te dizer uma coisa. Às vezes nós não estamos rompendo, às vezes nós não estamos crescendo, às vezes nós não estamos prosperando, porque nós ainda não liberamos os lós que estão dentro da gente. A gente tem que ter discernimento para a gente entender isso. Não é que Deus não quer que eu prospere. Deus quer. Deus quer que eu seja próspero. Deus quer que eu seja ungido. Deus quer que eu pregue a sua palavra. Deus quer que eu viva uma vida feliz. Mas quando isso não acontece, é porque o Ló que está dentro de mim está sendo um estorvo. Está sendo um obstáculo, está sendo um impedimento para que a bênção de Deus venha sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, foi uma separação desleal, apóstolo? Foi, mas necessária. Por quê? Porque Abraão fala para ele assim, Ló, eu vou liberar você e você então escolhe aonde você quer ir. O que o Ló deveria fazer? Quem sabe? Ló deveria fazer o quê? O Abraão é a cobertura dele, é o tio dele. Ele é rico por causa do Abraão. Ele prospera por causa do Abraão. Ele tem a bênção por causa do Abraão. E quando o Abraão fala para ele assim, e aí, Ló? Você quer ir para onde? O que o Ló deveria fazer?
O Ló deveria dizer para ele assim, não, peraí. Você é que determina. Não sou eu. Ou então, Ló poderia dizer assim, se Ló fosse um anjo espiritual, vamos reunir todo mundo, vamos fazer uma oração, vamos acabar com essa celeuma, vamos acabar com essa contenda e vamos continuar caminhando junto, porque eu quero estar debaixo da tua jurisdição, porque a bênção que está chegando a mim vem de ti. Mas Ló não fez isso. Sabe o que Ló fez? Eu escolho as terras das campinas do Jordão, que era Sodoma e Gomorra. Ele não deixou Abraão escolher, não. Ele mesmo escolheu. O Abraão disse assim, tá bom, eu fico com essas aqui. Né? Agora, para você aplaudir, né? Agora não, espere. Quando você sabe que a bênção de Deus está sobre a sua vida, você não cria problema nenhum. Deixa que escolham o que quiser, porque a bênção de Deus sobre a sua vida vai ser muito grande. Então, Ló não reconhecia a aliança de Deus com o seu tio. Ele não reconhecia essa aliança, que Abraão tinha uma aliança com Deus. E pegou e vazou para Sodoma e Gomorra. O cara está rico, Chayenne. Está cheio de gados, está cheio de bens. Os historiadores dizem que a mulher de Ló era natural de Sodoma. O problema não é a cidade, a gente pode mudar a cidade. O problema são as pessoas que não querem mudar. O problema de muitas pessoas é que elas olham para a pornografia, elas olham para as coisas do mundo e elas dizem assim, eu não consigo. Elas mesmas falam que não conseguem. Irmão, se você olhar para uma doença ou por aquilo que o médico falou para você, se o médico diz assim, você tem uma doença incurável, não tem jeito, e você dizer, estou condenado, você está condenado mesmo. Mas se você olhar para a doença e dizer assim, você está aqui, mas você não pertence a esse corpo, eu te derroto na autoridade do nome de Jesus, as coisas começam a mudar. Amém? Então, 3 coisas eu quero pensar com vocês aqui nessa palavra de conhecimento. Primeiro, percebemos a natureza de Ló. Ele não tem o mesmo espírito do seu tio Abraão. Essa é a natureza dele. Ele não tem o mesmo espírito do tio. Porque Ló sabia que a região da campina era o quê? Profana. Ele sabia que aquele lugar, Sônia, era um lugar de perversão, de promiscuidade, de carnalidade, de sexo explícito, de homens maus. Ló sabia que Sodoma e Gomorra era tudo isso. E mesmo assim, ele escolheu ir para lá. Quer dizer, está brincando, não está? Com perigo? Por quê? Porque a natureza dele é a natureza carnal. Porque a natureza dele não foi mudada. Não foi transformada. Ló tem uma natureza diferente. Porque ele não tem uma relação com Deus diferente do seu tio que tinha. Então a Bíblia diz que em meio a essa situação dele ir para Sodoma e Gomorra acontece uma tragédia. Irmãos, eu amo a Deus, eu amo demais a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está sempre dando oportunidade para o homem se arrepender. Amém ou não amém? Deus mostra. E o tempo que ele ficou em Sodoma e Gomorra não foi pouco. Lá nasceram umas filhas. Ele tinha filha casada, porque a Bíblia fala de genros. E ele tinha filhas virgens que ele ofereceu para os homens promíscuos de Sodoma. Então, sabe o que acontece? É que tem uma guerra. Tem uma guerra ali naquela região. E Ló e a sua família são presos, Leninha. E são levados cativos. Aí o tio,
que é Abraão, diz assim: puxa vida, capturaram o meu sobrinho. Olha a cabeça de Abraão. Então, eu vou salvá-lo. Reuniu os 318, já ouviram falar nisso, os 318? Ele reúne 318, vai para a batalha, vence essa batalha, volta dessa batalha chamuscado de sangue o Abraão, venceu, liberta Ló e a família, eles voltam para Sodoma e Gomorra. É aí que aparece Melquisedeque. Sabe quem é Melquisedeque? Sabe de onde veio esse Melquisedeque? Olha para mim que eu vou te dizer. Esse Melquisedeque surgiu do nada. Sabe quem é esse Melquisedeque? É a personificação da manifestação de Deus sobre a vida de Abraão. Esse Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. E Abraão ali diz assim: olha, eu vou entregar o dízimo de tudo, eu vou ser fiel a Deus. Eu vim de uma batalha e eu venci. Mas o que eu quero trazer com isso é essa verdade. É que Deus, irmã Lindalva, estava dando a Ló o quê? Uma oportunidade para ele viver. O cara foi tirado da guerra, mano, pelos 318 de Abraão. Ei, Deus quer falar com a gente aqui. Deus está dando oportunidade para a gente se livrar desses sistemas da Babilônia que nos prendem. Deus está tirando a gente de batalhas crudelíssimas e sangrentas, para a gente dizer para Deus assim: Deus, eu vou viver uma vida transformada, uma vida santificada, uma vida como nós cantamos aqui com os meninos, vestes brancas. É isso que eu quero. Então, em tudo isso que acontece, aparece o rei de Salém. Salém é paz, Melquisedeque, e nada disso adiantou. E sabe o que Deus quer falar com a gente? É que às vezes Deus vai dando oportunidades, a gente vai buscando os perigos, a gente vai buscando as batalhas, a gente vai buscando se afastar de Deus, e Deus vai dando as oportunidades, e Deus diz, como falou para Ló: pô, não adiantou nada. Tirei da batalha, livrei ele com a família, e ele voltou para Sodoma e Gomorra, voltou para a promiscuidade. E ao invés de querer sair, ele se estabelece em Sodoma. Ele quer permanecer em Sodoma. É a natureza que não quer ser transformada. Eu quero fazer uma pergunta para você, com a vênia do Espírito Santo. Você quer ser transformado? Irmão, deixa eu falar uma coisa pelo Espírito Santo. Não é o Robson aqui agora, esquece ele. Que ele é limitado, ele é frágil, ele é pequeno, mas é o Espírito que vai falar. Se você não mudar, você não vai aguentar. Ou a gente muda aspectos, fantasmas, espectros, que estão se interpondo entre nós e a intimidade com Deus, ou a gente não aguenta. Tem gente aqui hoje e gente na live, não é uma palavra acusatória, mas é uma palavra espiritual, de que Deus está falando há muito tempo. Eu vou ter que esperar quanto tempo para você mudar? Ló teve a oportunidade, mas ele jogou fora. Coitado do Abraão. Abraão diz: pô, não valeu de nada. Reuni os 318, fui buscar ele, e ele volta para Sodoma. Eu acho que Abraão estava aguardando Ló, diz assim: quer saber de uma coisa? Para aquele lugar lá eu não volto mais não. Aquilo ali é um lugar de trevas. Mas não foi isso que aconteceu, porque a natureza dele, de Ló, ele não tinha o mesmo espírito de Abraão, natureza que não quer ser transformada. Segundo, Ló faz parte da cúpula da cidade de Sodoma e Gomorra, sabia? Porque ele é membro da elite de Sodoma, e ele compactua com tudo o que se sucede ali. Por isso que ele não quer sair. Eu confesso uma coisa para os irmãos. Eu não sei se isso aqui é uma pregação, é um desabafo. Mas os crentes hoje estão chamando de normal o que é anormal.
ou eu estou errado? Nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores, né, pastora? O errado está certo. É forte, hein? E tem gente vivendo assim, achando que Deus está tranquilo, que Deus está lá de braços cruzados, dizendo, não, eu vou esperar que Ele mudar, né? Estamos vivendo hoje um tempo em que muitos crentes estão compactuando com tudo que se sucede, com tudo que está acontecendo. Quando os homens de Sodoma querem abusar dos homens que estão em sua casa, olha aqui que eu vou dizer, os homens que estão dentro da casa de Ló são os anjos. E quando você lê na Bíblia que os homens lá de fora queriam abusar dos homens, era abusar sexualmente. E Ló, para proteger os anjos, porque ele tem as filhas casadas, ele diz assim, não faça isso com esses homens, porque eu lhes ofereço as minhas filhas virgens. Ele tinha filhas casadas, ele tinha família em Sodoma, a mulher de Ló era natural de lá. Então Ló diz assim, não, eu já faço parte desse cenário. É muito crítico quando nós estamos num cenário pueril e a gente não muda ele. Pelo contrário, ele muda a gente. Se você não mudar ele, ele vai mudar você. Se lá no teu trabalho você não mudar a ambiência com a sua vida, você não precisa pregar lá dentro, levar um microfone e dizer lá no teu escritório, olha aqui, não, mas com a tua vida, a melhor pregação é a vida. Se você não mudar o ambiente vai te mudar. A família de Ló não mudou o ambiente e ele vem de um berço espiritual, porque Abraão não era qualquer um, ele era o pai da fé, ele era o amigo de Deus. Onde ele chegava, ele armava tenda e adorava, sacrificava o melhor dos animais. Ló viu tudo isso e não serviu de nada. Meu Deus do céu. Ló construiu toda a sua vida dentro da corrupção de Sodoma. E ele está oferecendo a família dele para Sodoma. E na hora dele sair, a Bíblia diz, ele não queria sair. Os anjos disseram para ele, cara, vamos embora que vai vir fogo e enxofre. Essas duas cidades vão ser dizimadas, não vai sobrar nada. Vamos embora. Não, e está segurando. Às vezes Deus está querendo tirar a gente da destruição, mas a gente está segurando. Deus está dizendo, eu quero tirar você daí. Deus está dizendo aqui, eu mandei meus anjos, eu mandei os meus recursos, eu mandei o meu favor. Eu estou fazendo de tudo para arrancar você daí. E às vezes a gente diz, mas eu não vou sair do meu status quo que me abriga confortavelmente. Eu estou bem aqui. Deus está dizendo, você está amando mais as coisas do mundo do que a mim. Não, mas eu vou melhorar, eu vou consertar, vai chegar a hora. E isso não acontece. Ló não quer sair. Mas ele é tirado à força, porque os anjos desceram lá, amando de Deus, para dizer, tira a família dele de lá. Eu estou dando uma ordem, e eles entraram na casa de Ló, pegaram na mão dele e falaram, vamos embora, porque vai morrer todo mundo. E Ló não queria sair. Ló disse, não, eu não vou sair. E os anjos tiveram que levar, demorou a sair. Ló não queria sair. Em outras palavras, está ganhando tempo. E o anjo teve que levá-lo e ele estava entranhado em Sodoma. Eu quero que você continue me amando, mas às vezes a gente é tão crente dentro da igreja, mas dentro de casa a gente não é.
Às vezes a gente fala até em línguas, dá glória a Deus, né? Aqui, mas lá em casa, dentro de casa, a gente é outra pessoa. Como é que a gente está por dentro? Será que a gente está preparado para perder? Será que a gente está preparado para deixar a casa? Porque o Senhor falou com Ló e a família assim: sai da casa e ninguém olha para trás, porque quem olhar para trás será transformado numa estátua de sal. Sabe que às vezes nós estamos dentro de um ambiente cristão, mas a gente não pode dizer que é? Sim ou não? Ló está caminhando com Abraão, mas ele não era crente, não era convertido. Em terceiro e último lugar, Ló e família estão 100% contaminados com Sodoma. Com a pornografia de Sodoma, com os palavrões de Sodoma, com as contendas de Sodoma, com as fofocas de Sodoma. Está contaminado, o cara está contaminado, Flávio. O sobrinho de Abraão está 100% perdido. O fato de estarmos num ambiente que serve a Deus, não pode dizer que a gente é servo de Deus. Mas que lições que a gente pode tirar para a nossa vida para encerrar dessa tragédia que aconteceu com Ló? Primeira lição: se a minha cultura não for mudada, minha vida poderá sofrer um revés lá na frente. E não é isso que Deus quer. Se a nossa natureza não for transformada por Deus, a gente pode comprometer não só o nosso futuro, mas o futuro da nossa família. Queridos, Jó cometeu incesto com as filhas dele, bêbado. E da primeira filha nasceu Moabe, os moabitas. Sabe quem foram os moabitas? Inimigos do povo de Deus na antiguidade. Aí a outra disse assim: vamos manter a tradição. Hoje foi você, amanhã sou eu. Aí embebedam o cara de novo. Tem uma relação com a filha. E nasce uma outra nação, Edom. Bota o nome de Edom, que são os edomitas, que se tornaram os inimigos do povo de Deus. Então, se a minha cultura não for mudada, a minha vida pode sofrer um revés, e se a minha natureza não for transformada, eu posso comprometer o meu futuro e o futuro da minha família. É o que Deus quer falar para a gente. Se a gente não sai de Gomorra, Gomorra destrói a gente. Segunda lição é que a visão materialista pode ser o fator de derrocada de muita gente. O fator materialista. Sabe por que Jó não saiu, Mário? Porque ele está familiarizado com Sodoma e porque ele vai deixar a mansãozinha dele lá. Ele vai deixar a casa. A mulher disse assim: não é possível. Quer dizer, amava mais a casa, amava mais as coisas que tinha dentro da casa, as coisas materiais, do que propriamente a Deus. Porque quem ama a Deus obedece a sua voz. Uma vez que Deus falou para sair, mano, vaza. Sai. Então essa segunda lição, a visão materialista pode ser o fator de derrocada de muitos. Porque as escolhas erradas geram traumas e insanidades. E para encerrar, a terceira lição, essa aqui é muito forte, é que carnalidade, ela produz cegueira. Quando Ló foi tirado de Sodoma, o que ele faz? Para concluir aqui a minha fala, ele diz assim: tá bom, o anjo pega na mão dele e vai tirando ele
Cara, era a hora dele sair. Tá com a mulher. Tá com as meninas. Mas quando você tem uma cultura profana e mundana, você perde a autoridade. E quando você perde a autoridade, perde a mulher, perde as filhas e perde a casa, perde tudo. Porque quando Ló está saindo com a mulher dele e começa a chover fogo e enxofre, sabe o que ela faz? Olha para trás. E é transformada numa estátua de sal. Está lá até hoje, né? Estava vendo esses dias Sodoma e Gomorra com a Aline, e a Aline está mostrando lá. Você vai lá nas Campinas do Jordão, e você vê lá, até os dias de hoje, né? O fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. Fogo não. Como é que dá o nome? Que fica aqui, a marca do fogo ali. Você vê, que destruiu Sodoma, para todo mundo ver. Então, o que ele faz? Ele diz assim, ele poderia dizer assim, ele disse, nem agora, Deus está me dando a chance. Deus está me dando a chance, né, Aline? É agora. Sabe o que ele faz? Não, eu vou para Zoar. Sabe o que significa zoar? Está zoando de Deus. Irmãos, a mensagem está tão dura assim que ninguém dá um glória. Está todo mundo quieto. O que está acontecendo? Estou pegando pesado? Eu estou tranquilo, tá? Estou bem. Então o que é zoar? Zoar é uma extensão de Sodoma e Gomorra. Bom, já que eu não tenho Sodoma e Gomorra, eu vou para Zoar. Está zoando. Só que ele não consegue ficar em Zoar. Deus falou assim, eu não quero você em Zoar. Aí ele falou, então tá bom. O Senhor destruiu minha casa, destruiu Sodoma e Gomorra. Minha mulher virou uma estátua de sal, eu agora vou para dentro da caverna. E é lá dentro da caverna que acontece a tragédia. Tudo porque ele não quis buscar uma transformação em Deus. Eu vejo hoje tanta gente como Ló. A gente tem que liberar o Ló, irmão. E eu quero dizer que o Ló não são pessoas. Eu quero dizer que Ló são questões que nós temos dentro de nós. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, ele estava dizendo que quer conhecer a espiritualidade de alguém, chama para orar. E na oração dele, na oração dela, você vai ver se tem vida com Deus ou se não tem. Eu achei aquilo muito forte. Quer conhecer a espiritualidade de alguém, se tem vida com Deus ou não, chama para orar. Uma vez eu quase apanhei, quando era pastor lá em Tijucas, Santa Catarina, que eu fui chamar uma irmã para orar, ela falou assim, eu não quero. Eu falei para o senhor não me chamar, porque eu não vou orar. E não orou. Às vezes as pessoas têm a atitude de Ló. Está debaixo de um status quo. Né? Eu lembro uma vez que quando eu era ainda membro da Igreja Batista de Acari, ia ter um jogo do Brasil, naquele dia, era um dia de culto, no domingo. Ia ter um jogo, acho que é do Brasil. E lá na galeria, os jovens, iam tudo para a galeria, os jovens, né, os jovens senhores, fica tudo na galeria. E o pastor Josias estava pregando. E o pastor Josias tinha problema de coração. Várias vezes ele teve problema sério e foi levado para o hospital. Hoje ele está na glória, viveu bastante, foi missionário no Peru. Aí tinha jogo, aí acabou a mensagem, ele olha e eu estava na galeria. Irmão, foi aquele efeito cascata. Gente descendo da galeria, faltando 10 minutos para acabar o culto, não tinha acabado, porque a seleção brasileira ia jogar naquele dia. E olha que eu olhei que tinha gente, que eu botei a mão na cabeça, falei, meu Deus, eu era adolescente ainda, falei, meu Deus. Libera o Ló.
Libera o Ló. Se separa disso. Viva a sua vida nesses últimos dias da igreja para Deus. Caminhe com Deus. Não negocie nada. Que as coisas que vão vir para você, meu, vão vir de Deus. Abençoa a obra de Deus. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai embora e vai ficar tudo aí. E daqui a um ano ninguém lembra mais que você existiu. Essa é a vida. Então o que a gente tem que fazer em vida. E não ter apego às coisas. Apego a carro, apego a casa, né? Apego a dinheiro. Abençoa a obra. Seja fiel. Deixa Deus te prosperar. Faça o teu melhor para Deus. Da melhor maneira possível. Não faça para os outros ver. Não faça para você receber elogios nem aplausos. Porque nem sempre são verdadeiros. Mas faça para Deus. Faça o teu melhor. Ande debaixo de uma cobertura. Honre para que você seja honrado também. Libera o Ló, porque o Ló pode travar a tua prosperidade. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus que a igreja está cheia, bonita. Você que esteve com a gente na live até agora, ó, um beijo no seu coração. Próximo domingo aqui às 9 da manhã, para a gente receber mais uma palavra de conhecimento. E domingo à noite, o apóstolo Robson vai estar pregando uma outra palavra de Deus para o seu coração. Amém? Quem quer orar aqui? Quem quer fazer uma oração? Vamos ver. Não é com medo não, porque eu falei de oração não. Quem quer orar? Vem cá, Soninha. Coloque a mão no teu coração aí. Ó. Se Deus tem um propósito para a sua vida. E tinha uma frase que eu ia falar ali, Sônia, mas eu estou lembrando aqui agora. Jó começou bem. Ló. Ô Jó. Coitado do Jó. Jó deve estar dizendo, me tira disso aí. Ló começou bem, mas terminou mal. E o que Deus quer falar comigo e com você é isso para você levar para sua casa. Não importa como você começou, mas como você vai terminar. Diga comigo, não importa como eu comecei. O que importa é como eu vou terminar. Amém? O desejo de Deus, o propósito de Deus é que você termine bem. Amém? Vamos orar? Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Oh Deus, obrigada, Deus. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Deus, é gostoso demais poder estar aqui na tua casa, estar louvando e exaltando o teu santo nome. E Deus, principalmente nos alimentando da tua santa e bendita palavra, Pai. Palavra dura, Pai, palavra forte que veio ao encontro do nosso coração. Mas nós precisamos, ó Pai, de palavra que venha realmente nos fazer raciocinar, analisar e realmente ser transformados. Deus, que nessa noite nós saiamos daqui, Pai, ó Deus, com o nosso coração mesmo aquecido pela tua palavra. E que essa palavra, Pai, venha realmente frutificar no nosso coração. Que nós possamos mesmo, Deus, analisar aquilo que está lá no nosso coração que não te agrada, Deus. Ó Deus, ajuda-nos, Santo Espírito de Deus. Ó Deus, a nos mostrar aquilo que não te agrada, os lós que precisamos deixar, Pai. Ou às vezes nós fazemos coisas que não percebemos, ó Pai. Mas é o teu Santo Espírito que nos incomoda, que nos mostra, Pai, aquilo que nós precisamos deixar. Ó Deus, que nós possamos mesmo deixar e não olhar para trás, como a esposa de Ló fez, Pai. Mas que nós possamos seguir adiante, Pai, nos teus propósitos, Senhor. Deus, muito obrigada por essa palavra. Como o apóstolo falou, palavra que não tem que dar glória a Deus, mas é uma palavra para nós
refletirmos, ó Pai, ó Deus, da Tua grandeza, do Teu amor por nós. Essa palavra dura, Pai, é porque o Senhor nos ama, Pai. Oh Deus, continua falando conosco, Pai, que essa palavra nós possamos sair daqui, Pai, ruminando no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor falou conosco esta noite, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigado, que nós Jesus. saiamos daqui libertos, ó Pai, pelos lós que ainda nos atrapalham de seguir adiante, Pai. Muito obrigada. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Aleluia. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Faça essa oração a Deus. Deus, estás me dando uma chance de mudar, Pai. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o Teu Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por Tua palavra. A Tua palavra é linda, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela é penetrante, Senhor. Nós Te louvamos pela palavra de Deus. Te louvamos, ó Pai, pela palavra de conhecimento. Te louvamos, ó Deus, porque nós ouvimos a voz do Teu Espírito. Muito obrigado por essa noite. Eu quero abençoar a noite de cada um aqui. Ao chegarmos na nossa casa, nós vamos deitar, dormir e acordar sustentados pelo Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estiveram conosco cultuando através da live. E nos traz, Senhor, aqui no domingo pela manhã às 9 e à noite para prestarmos um culto a Ti. Que o Espírito Santo esteja nesse lugar, nos ministrando de uma forma graciosa e poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e que as doces e benéficas consolações do Espírito Santo com todos sejam, com Filadélfia e com todo o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Eu posso ouvir um amém? Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Abraça aí uns 3 irmãos, 4, e tenha uma noite de bênção em nome do Senhor Jesus.